Mais uma fase do processo legislativo, no caso, a quinta. Nós vamos falar agora da promulgação. Promulgação e publicação às vezes confunde um pouco, mas não podemos confundir pelo fato de que a promulgação é mais interna, dentro da própria administração pública. A publicação não, essa sim é externa, para toda a população. Nós vamos falar da publicação no próximo vídeo. Então, o que é a promulgação? A promulgação ela é feita pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, pelo presidente da República. Então, a promulgação é uma enunciação, é um ato solene que é feita ao público, mas principalmente para os órgãos da administração, que são os encarregados de fazer valer a execução da lei. Então, promulgar é o ato que complementa o processo legislativo, em que o chefe do executivo certifica a existência da nova lei no mundo jurídico. É um ato formal e solene que determina a publicação da lei. O presidente promulga, depois determina a publicação, naquele mesmo ato, publicação da lei. E assim a divulgação da norma, para que aí sim essa norma vai produzir os efeitos aos quais se destina. Então a promulgação é uma demonstração de existência da lei, é um atestado da existência válida da lei e de sua executoriedade. Em regra, nós vamos ver depois as exceções, mas em regra é o presidente da República que verifica se a lei foi regularmente elaborada e depois atestada que a ordem jurídica está sendo inovada, ou seja, está se trazendo uma nova norma dentro de todo o arcabouço jurídico. E assim essa lei está apta a produzir os efeitos no mundo jurídico. O presidente da República tem o prazo de 48 horas para realizar o ato de promulgação, onde, não sendo realizado dentro desse prazo de 48 horas, passa essa competência para o presidente do Senado. Caso o presidente do Senado não faça, aí vai para o vice-presidente do Senado e aí sem prazo definido para se realizar a promulgação, como consta no parágrafo 7º do artigo 66 da Constituição Federal. A presunção de validade das leis, então, ela decorre da promulgação. Lembrem, o que se promulga é a lei e não projeto de lei. Esse projeto de lei já se transformou em lei quando ocorreu a sanção presidencial ou com a derrubada do veto pelo Congresso Nacional, como nós já vimos. Então, cabe ao presidente da República promulgar a lei, ainda que haja rejeição do veto, porque esse veto, mesmo sendo rejeitado, tem necessidade de ser promulgado. Então, quando está escrito no texto, eu sanciono, implicitamente traz a promulgação, que é implícita na sanção expressa. Quando da rejeição do veto, não houve, como não houve sanção, está escrito no texto, eu promulgo. Existem exceções de promulgação feitas pelo presidente? É claro, eu falei para vocês que é a regra. Então, as emendas à Constituição, elas são promulgadas pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como está no parágrafo, como consta no parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal. Então, emenda constitucional, não há sanção ou veto, mas há promulgação direta pelas mesas da Câmara e do Senado. Os decretos legislativos são promulgados pelo presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado. E as resoluções são promulgadas pelo presidente da Casa Legislativa em que as editou, em que elas foram realizadas e foram editadas. Então, a promulgação, só recapitulando, é um ato mais que interno. Da publicidade? Sim, mas a publicidade, realmente, a publicação é o que traz o objetivo, nós vamos ver no próximo vídeo, de dar conhecimento da lei a todos. Então, a promulgação ela é mais direcionada à própria administração pública, internamente. São aquelas situações em que o presidente da República bate aquelas fotos, tem todas aquelas formalidades, os ministros juntos, o público ali, que normalmente são os seus funcionários, e aí ele assina tudo bonitinho. Aquilo ali é a promulgação e depois vai para a última fase, que é a publicação. Valeu, pessoal. Um abraço.